Coisas que eu penso também, eu não sei se existe algum estudo nesse sentido lá com vocês. Assim, o que eu acho que seria o processo aleatório do momento da autenticação. Então, não pedir sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Porque talvez o fraudador esteja esperando um determinado tipo de resposta, um determinado tipo de ação, e que, por exemplo, eu sendo surpreendido com aquilo, eu possa, realmente eu sei isso, mas talvez o fraudador não saiba, porque aquilo lá foi uma novidade que pegou ele, né? Eu acho que esse processo de ser mais aleatório, a forma como você vai ser solicitado a autenticação, também eu acho que seria importante Não, de se ter, é um ótimo ponto, né? sim. Porque assim, o fraudador espera ali, ele sabe, né? Ele sabe Ele o que já, vai ser avaliado, né? Então, é o ele que eu já... sempre falo, não dá para você dar a receita do bolo. Como exatamente você está fazendo a análise, né, de risco daquele usuário? E isso traz também o desafio da privacidade, né? Porque a gente tem de um lado a transparência, então você tem que dizer de forma muito clara para o usuário quais os dados que você está coletando, como que você vai fazer essa análise, em que momento. Então, assim, a lei me exige transparência, mas por outro lado, tem fatores que eu não posso Uhum. abrir, porque se eu abrir, eu vou dar a receita do bolo para o fraudador. Então, ele vai conseguir achar caminhos para me contornar. Então, é o que eu falo, os princípios da LGPD, eles não são absolutos. Você precisa colocar ali no Uhum. cenário real e sopesar. E esse exemplo que você deu é o mais claro, né? Então, você tem a transparência sim, mas no mercado antifraude você precisa equilibrar, pegar o fraudador ali de surpresa, né? Criar estratégias que sejam condizentes com o teu aplicativo e com a tua empresa, né? Com os momentos ali da jornada do usuário, para poder E tem mais surpreender. algum tipo de fraude que vocês têm pego lá? Alguma coisa assim? A gente, a gente usa muito. Teve uma recente agora, que o pessoal até publicou. Acho que eles falaram até no Febraban, acho que em alguma palestra, o nosso head de vendas ele falou. A gente conseguiu identificar aberturas sistemáticas de contas bancárias. Então, como é que funciona? Hoje, esse cliente em específico, né, que foi o cliente que a gente avaliou, do lado dele ele identificava lá 300 contas bancárias distintas de 300 pessoas distintas também, que passaram por um processo biométrico. Então, do lado do banco, ele olhava e Tá tudo falava, ok. tá tudo ok. E as contas seguiam. Quando a Incognia foi integrada nesse aplicativo bancário, a gente avaliou isso e falou, poxa, mas essas 300 contas, elas foram abertas a partir de um mesmo dispositivo. Então, se você não tem a capacidade técnica de De identificar avaliar isso, isso, né? tá um cenário tudo normal. Então, assim, vejam quantas transações financeiras ilegítimas foram feitas a partir dessas 300 contas que partiram de um mesmo dispositivo. E não é normal você ter um dispositivo acessando 300 contas. Então, para que isso seja identificado, você precisa ter um device ID muito forte, que é o quê? Você, mesmo se a pessoa reseta o aparelho, se ela muda as configurações, se ela coloca aplicativos maliciosos ali, ainda assim você tem que ser capaz de identificar Identificar que aquele que é o aparelho... mesmo. Porque os fraudadores, eles resetam, né, os aparelhos, eles Sim. mudam, eles clonam. Então, você precisa ter uma tecnologia para identificar isso. Nesse caso aí, a gente identificou diversos cenários Olha. que tinham essa fraude de abertura sistemática de E talvez contas. de uma mesma localidade também, né? Também, a gente identifica fazendas de fraude a partir disso. Você vê, poxa, mas como é que tem 50 devices aqui nessa Verdade. localização exata, Num acessando período num curto, período né? Não curto? é tipo, foi um grupo de amigos que resolveram abrir uma conta, abrir contas Todo mundo. correntes numa reunião de amigos à meia-noite, Que né? coisa, né? Não é Não é normal, não é normal, né? normal. Então, a localização, ela acaba sendo muito utilizada nessas situações, né? Mas ela tem que estar associada à avaliação da integridade do dispositivo, né? Você ser capaz também de identificar se esse dispositivo não tem um GPS spoofing, né? Se ele está forjando ali a localização dele, está dizendo que é um local quando na verdade é outro. E os bancos estão sendo responsabilizados por isso, né? Por não identificar a localização do usuário. Então, se você tem uma conta que fez uma transação financeira a partir de São Paulo, e aí 20 minutos depois, uma nova transação a partir de Manaus. Isso não é normal, né? Ninguém consegue se locomover numa distância tão grande